O primeiro sinal de que alguma coisa estava errada veio na terceira noite. Bento estava dormindo no chão, do jeito que tropeiro dorme, com um olho aberto e o ouvido no volume do gado, que tem um som de grupo em descanso que é diferente do som de grupo que está sendo perturbado. E foi esse som que acordou Bento antes do barulho maior chegar. Era o som de gado que está começando a se mover. Não de gado em pânico. Ainda não. Era aquele primeiro movimento de bicho que percebeu alguma coisa e está decidindo o que vai fazer com essa percepção. Bento levantou, pegou o chapéu e as rédeas, que eram a primeira coisa que ele tocava toda manhã fazia 40 anos. Subiu no trovão, o alazão de 12 anos que havia feito mais viagem com ele do que qualquer peão, e foi. Foram os portões. 3 portões do piquete de pernoite haviam sido abertos. Não arrombados. Abertos. Com as trancas fora no lugar certo, do jeito que abre quem sabe. E pelo escuro do Pantanal mato-grossense de agosto de 1979, com a lua minguante jogando sombra torta nas árvores e o campo aberto para todo lado sem cerca suficiente, 87 cabeças de Nelore haviam saído. Bento ficou parado no portão aberto por um momento. Com aquela calma de homem que tem 40 anos de experiência acumulada, não de vida, mas de estrada, e que, portanto, não gasta energia em reação quando a reação não resolve. Depois virou o trovão e foi acordar os peões. "Levanta", ele disse devagar, sem gritar. "Perdemos, bicho." Aquela noite e boa parte do dia seguinte foram de recolha. Os peões espalharam pelo campo na luz do amanhecer, procurando o rastro de Nelore, no barro úmido da beira do brejo. Encontraram 61 das 87 cabeças. As outras 26 haviam entrado no coricho, o canal estreito e cheio de vegetação que cortava o campo pelo lado leste, e não havia sinal. Bento ficou em pé na beira do coricho, olhando para o mato escuro e somou o prejuízo na cabeça. 26 cabeças. Tinha saído do piquete 739 cabeças. Agora tinha 713. Mas não havia passado do ponto de não retorno. Ainda dava para continuar. "Vamos", ele disse. E foi. Mas antes de ir, ajoelhou na beira do portão aberto e olhou para o chão, com aquele olho de tropeiro que, depois de 40 anos de estrada, lê o chão como outros leem papel. E viu o que precisava ver: uma marca de bota com solado de borracha serrilhada do lado de fora do portão, que não era bota de nenhum dos seus 6 peões. Alguém havia aberto aqueles portões de propósito. Bento se endireitou. Olhou para o horizonte plano do Pantanal que estava começando a clarear no leste. Ficou assim por um momento. Depois foi montar o trovão. Não disse nada para os peões sobre a bota. Ainda não era hora de dizer. Mas para você entender essa história do começo, eu preciso te levar de volta a antes da partida. A setembro de 1979, começou num escritório simples em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, com um fazendeiro de 55 anos chamado Honório Lacerda, sentado de um lado da mesa, e Benedito Moraes, o Bento, sentado do outro. Honório Lacerda era dono da fazenda Três Coroas, 4.200 hectares na região de Aquidauana, criador de Nelore há 20 anos, com reputação de homem que pagava o que devia e que esperava o mesmo de quem contratava. A proposta era a seguinte: Honório havia fechado o contrato de venda com um frigorífico de Corumbá, 800 cabeças de Nelore adulto, entrega em 35 dias. O frigorífico pagava bom preço, o melhor que havia sido oferecido naquele ano, mas a condição era entrega em Corumbá. Não no curral de Honório em Aquidauana.
Transporte de caminhão para 800 cabeças por 380 quilômetros de Pantanal era caro demais para fazer sentido. A alternativa era tropa, levar o gado a pé, como se fazia no Pantanal fazia 100 anos. Honório havia pensado em Bento porque Bento havia feito a rota Aquidauana-Corumbá 3 vezes nos últimos 15 anos. Conhecia o caminho. Conhecia o Pantanal. E tinha a reputação que Honório precisava, de homem que entregava o que prometia. Bento tinha 62 anos em setembro de 1979. 40 anos de tropeiro. Havia começado aos 22, com um pai que era tropeiro antes dele e que havia ensinado o ofício não com discurso, mas com estrada, pondo o filho na frente do gado e deixando a necessidade ensinar o que palavras não ensinavam. Ao longo de 40 anos, Bento havia tocado gado pelo Pantanal, pelo Cerrado de Mato Grosso, pelo Sertão de Goiás e pela Caatinga da Bahia. Havia perdido tropa em enchente. Havia perdido peão para cobra. Havia atravessado o rio com 500 cabeças numa cheia de novembro que nenhum homem sensato cruzaria. Havia chegado em destino com gado que todo mundo havia dito que não chegaria. E tinha o trovão, um alazão tordilho de 12 anos, filho do cavalo que havia sido filho do cavalo que o pai de Bento havia dado a ele quando completou 30 anos de tropeiro. Bento ouviu a proposta de Honório até o fim. Depois perguntou: qual a rota? Honório mostrou o mapa. A rota passava por Miranda, depois por Nhecolândia, depois pelos campos alagados da beira do rio Paraguai até Corumbá. Era a rota mais direta e a mais conhecida pelos tropeiros da região. Você passou pela Fazenda Boa Vista de Arlindo Menezes? Bento perguntou apontando para o mapa. A rota passa pela divisa da propriedade dele, não precisa entrar. E pela fazenda do Cláudio Prado? Tem um trecho de uns 8 quilômetros que passa pelo corredor da propriedade dele. Já foi acordado. Você tem livre passagem. Bento ficou olhando para o mapa por um momento. E o Juvenal Santos? A Nhecolândia fica perto da propriedade dele. Honório ficou em silêncio por um segundo. Você conhece o Juvenal? Conheço de nome. Passamos perto da terra dele em 72. Não tive problema. Não vai ter problema. Honório disse com aquela firmeza de quem está sendo mais seguro do que tem razão de ser. Bento olhou para ele por um momento. Depois voltou para o mapa. Tá bom, ele disse. Eu aceito. Honório estendeu a mão. Bento apertou. E foi o que ficou. Um aperto de mão que no Pantanal de 1979 ainda valia mais do que papel assinado para a maioria das coisas que importavam. O que Bento não sabia, o que ninguém havia contado para ele, era o que havia acontecido 3 semanas antes da proposta, numa varanda de fazenda perto de Miranda. Os 3 fazendeiros se chamavam Arlindo Menezes, Cláudio Prado e Juvenal Santos. Haviam se reunido na varanda da Fazenda Boa Vista, propriedade de Arlindo, numa tarde de agosto de 1979, com cachaça de cana na mesa e o vento quente do Pantanal soprando devagar pelas ripas de madeira. Arlindo Menezes tinha 50 anos e era o mais gordo dos 3. Era dono da Fazenda Boa Vista, 6.000 hectares, e havia, nas últimas semanas, negociado silenciosamente com o frigorífico de Corumbá a possibilidade de comprar ele mesmo as 800 cabeças que Honório tinha para vender, por um preço inferior. O frigorífico havia dito que ia pensar. Depois, Honório havia contratado Bento, e o frigorífico havia fechado com Honório. Arlindo havia perdido o negócio. Cláudio Prado tinha 45 anos. Era magro e comprido como estaca fincada no campo, com aquela voz aguda de homem que fala alto, não porque tem convicção, mas porque acha que volume é substituto de argumento.
Era dono de 3.200 hectares, que incluíam o corredor de passagem que a rota de Bento precisava cruzar. Honório havia acertado a passagem com Cláudio meses antes, um valor simbólico que Cláudio havia aceito, mas sobre o qual havia ficado ressentido. Cláudio queria revisão do valor. E se Honório não pagasse mais, queria impedir a passagem. Juvenal Santos era o mais quieto dos três. Tinha 58 anos, pele escura de sol, olhos que raramente piscavam na hora certa. E uma razão que não tinha nada a ver com dinheiro ou terra. 15 anos antes, em 1964, o pai de Juvenal havia perdido uma disputa de fronteira de terra com o avô de Honório Lacerda. A disputa havia ido para a justiça havia decidido a favor dos Lacerda, e o pai de Juvenal havia morrido 3 anos depois. Não de outra coisa, mas de desgosto, que no sertão e no Pantanal é causa real de morte. Juvenal Santos não havia esquecido. Na varanda da fazenda Boa Vista, os três haviam chegado a um acordo que não foi escrito em nenhum papel, mas que ficou tão claro quanto o papel depois de 1 hora de cachaça e de interesse alinhado. A tropa não chegaria em Corumbá. Cada um faria a sua parte. O problema era que nenhum dos três havia calculado direito quem era Bento. Bento partiu de Aquidauana numa manhã de terça-feira de setembro, com 800 cabeças de Nelore, 6 peões e o trovão. Os 6 peões eram Marciano Ferreira, 54 anos, que havia trabalhado com Bento nas últimas 3 tropas e que era o segundo mais experiente do grupo. Um homem calado que não falava o suficiente para dizer coisa errada, nem o suficiente para deixar de dizer o que precisava. Zeca Pantaneiro. O nome real era José Souza Mendonça, mas ninguém havia chamado de outra coisa desde que chegou ao trabalho de tropa aos 14 anos. Tinha agora 21 anos, era filho de pantaneiro de Nhecolândia, havia crescido nos campos alagados da região central do Pantanal e conhecia aquele terreno com a intimidade de criança que cresceu brincando onde adulto tem medo de trabalhar. Sabia onde o campo alagado tinha fundo firme e onde afundava. Sabia qual brejo tinha piranha e qual não tinha. Sabia a hora que a onça caçava e para qual lado ela ia. Os outros 4 eram homens bons de trabalho: Domingos, Paulino, Saulo e o mais novo, Gilmar, de 18 anos, que estava na 2ª tropa da vida. 800 cabeças de Nelore branco se movendo pelo campo plano do Pantanal é uma das coisas mais impressionantes que existe para quem nunca viu. É como rio, não de água, de bicho. O som é de pisada múltipla e constante que ressoa no chão de um jeito que você sente nas solas dos pés antes de ouvir com os ouvidos. A poeira que levanta quando o campo está seco forma uma nuvem que fica atrás da tropa como cauda. Bento gostava desse momento. Do começo de viagem, quando o destino ainda é horizonte e o problema ainda é abstrato, e o que existe é só o chão na frente e o gado em movimento. Nos primeiros 2 dias, tudo foi dentro do esperado. O gado andou bem. Os peões estavam descansados. O caminho estava seco. Setembro, no Pantanal, ainda é estação seca, antes das primeiras chuvas de outubro. Na tarde do 2º dia, avistaram ao longe o primeiro marco da rota. A sede da fazenda Boa Vista de Arlindo Menezes, um conjunto de construções brancas que ficavam visíveis de longe no campo plano. A rota não entrava na fazenda. Passava pela divisa leste, a uns 2 quilômetros da sede. Mas enquanto passavam, Bento viu, parado junto a uma cancela da divisa, 3 cavaleiros. Ficaram parados observando a tropa passar. Um deles era gordo demais para ser peão. Era Arlindo Menezes. Bento o reconheceu de uma feira em Miranda anos atrás. Os 2 se olharam de longe por um momento. Arlindo não acenou.
Bento não acenou. A tropa continuou. E foi naquela mesma noite, a terceira noite, que os portões do piquete foram abertos. Bento era homem de conclusão certa antes de agir. Isso era uma das coisas que 40 anos de tropa ensinavam de um jeito que não tinha atalho, que agir antes de ter conclusão certa era erro que no Pantanal podia custar mais do que a situação que você estava tentando resolver. Então você olhava, você esperava. Você juntava o que tinha e só aí você decidia. Ele tinha a marca da bota no portão. Tinha o fato de que os portões haviam sido abertos e não arrombados. Tinha o fato de que a perda havia acontecido exatamente numa noite em que a tropa estava passando perto da divisa de Arlindo Menezes. Bento não disse nada ainda. Fez o que era para fazer, recolheu o que era para recolher e continuou. Em 3 dias, a tropa chegou às proximidades da fazenda do Cláudio Prado, onde o corredor de passagem de 8 quilômetros começava. Bento foi na frente, como sempre fazia quando havia ponto de passagem negociado, para confirmar o que havia sido acordado, para apresentar o papel que Honório havia dado para ele. A cancela do início do corredor estava fechada com corrente e cadeado. Do lado de dentro, 2 homens a cavalo. Um deles veio até a cancela. "Quem é você?" o homem perguntou. "Hiro Benedito Moraes, tropeiro contratado por Honório Lacerda. Tenho autorização de passagem pelo corredor." "A autorização caducou", o homem disse. Bento ficou em silêncio por um momento. "Como assim caducou?" "O patrão diz que o acordo foi por valor que não foi honrado. Até o valor ser acertado, o corredor está fechado." Bento tirou o papel de Honório do bolso da camisa. Mostrou através da cancela fechada. O homem nem olhou para o papel. "O patrão quer falar com você pessoalmente?" o homem disse. Bento foi. Cláudio Prado recebeu Bento na sede da fazenda com aquela hospitalidade de fazendeiro que é obrigação social e não afeto. Café na mesa, cadeira oferecida, a conversa começando pelos lados antes de ir ao centro. Mas foi ao centro rapidamente. O Honório acertou comigo um valor por passagem que é metade do que outros tropeiros pagaram por corredor similar." Cláudio disse, com aquela voz aguda que era ainda mais desconfortável em espaço fechado. "Eu preciso de reajuste." "O acordo foi feito antes de eu ser contratado", Bento disse. "Eu não tenho como alterar valor que não é meu para alterar." "Então você vai ter que aguardar até que o Honório venha pessoalmente ou mande o valor revisado." "Aguardar quanto tempo?" "O tempo que levar." Bento ficou em silêncio por um momento. Respirou fundo, que para quem está olhando de fora parece pausa, mas que para quem está fazendo é tempo de pensar. "Se eu não passar pelo corredor, vou ter que desviar pela Rota Sul", ele disse. "Pelo brejo de Nhecolândia. São mais 40 quilômetros com campo alagado e 2 cruzamentos de coricho que com 800 cabeças vão levar 2 dias." "Essa é a sua opção", Cláudio disse. Bento se levantou. Olhou para Cláudio por um momento com aquele olhar que não era de raiva. Era de homem que está arquivando algo que vai precisar de um jeito que ainda não sabe exatamente qual é. "Obrigado pelo café", ele disse. E foi. O desvio pela Rota Sul era o que parecia, difícil. Bento conhecia o brejo de Nhecolândia de outras viagens. Era terreno traiçoeiro, campo plano que em setembro ainda estava na transição entre seco e úmido, com lagoas rasas espalhadas sem padrão, com trechos de chão firme entre trechos de lama que engolia a bota e que para gado pesado de Nelore adulto podia ser suficiente para prender animal, machucar pata, criar problema. Bento chamou Zeca Pantaneiro. "Zeca, eu preciso da Rota Sul, por Nhecolândia.
com 800 cabeças. Zeca ficou olhando para o horizonte sul por um momento, com aquele jeito de quem está lendo alguma coisa que outros não veem. Tem passagem, ele disse, mas precisa ir por dentro do campo do seu Brasilino, não pela beira do Coricho. Na beira do Coricho tem trecho de lama que com esse tamanho de tropa vai perder bicho. Quem é seu Brasilino? Pantaneiro velho de Nhecolândia. Tem uma morada pequena na beira do campo. Conheço ele desde criança. Ele vai deixar passar? Zeca pensou por um segundo. E se eu for pedir, ele deixa, ele disse. Bento olhou para o rapaz. Vai, ele disse. Zeca foi a cavalo sozinho pela frente. Voltou em 2 horas com a confirmação. Seu Brasilino deixava passar sem custo. Bento agradeceu mentalmente a quem havia contratado Zeca. A rota pelo campo do seu Brasilino levou 2 dias. O gado foi bem, considerando o terreno. Zeca ia na frente lendo o campo em tempo real. Marciano ficou na retaguarda gerenciando os peões mais novos. Não perderam nenhuma cabeça nos 2 dias de brejo. Mas perderam tempo. E no contrato de Honório, tempo era dinheiro. Na tarde do 2º dia na Rota Sul, enquanto o gado estava bebendo numa lagoa de água limpa, Marciano veio até Bento. Bento, ele disse, com aquela voz baixa de homem que não quer ser ouvido pelos outros. O que foi? O Gilmar me contou uma coisa. Gilmar era o mais jovem, de 18 anos. Que coisa? Ontem à noite, quando estávamos parados no acampamento, um homem veio até ele. Veio do lado do mato. Disse que tinha uma mensagem. Disse que quem estava pagando o trabalho de abrir os portões na 3ª noite era um fazendeiro da região, e que esse fazendeiro queria propor que os peões que fossem embora iam receber o valor de 1 mês de salário cada um. Bento ficou em silêncio. O Gilmar disse que não aceitou? Disse, e veio me contar logo depois. Mas alguém foi abordado? O Saulo. Ele disse que não aceitou, mas estou menos certo que o Gilmar. Bento ficou olhando para o campo por um momento. Depois olhou para Marciano. Obrigado, ele disse. Mantenha o Saulo perto de você, não deixa ele ficar sozinho. Marciano assentiu. Bento voltou para o trovão e ficou parado olhando para o gado beber, fazendo a soma que estava se tornando necessária de fazer. Portões abertos na 3ª noite. Corredor bloqueado. Desvio forçado. E agora a tentativa de compra de peão. Eram 3 coisas que não eram coincidência. Eram 3 coisas coordenadas. E coordenadas significava mais de uma pessoa. O que significava mais de uma razão? O que significava que a situação era mais complicada do que um homem com interesse. Bento ainda não sabia quem eram os 3, mas sabia que havia 3. E sabia que haveria mais. Você que está ouvindo essa história? Para um segundo comigo. Esse velho tropeiro de 62 anos, com um grupo menor do que o que começou, numa rota mais longa do que a que havia planejado, com gado que havia perdido 87 cabeças na 1ª semana, continuou. Não porque era herói de filme, não porque tinha algum recurso especial, mas porque havia feito uma promessa e sabia o que custava não cumprir. Essa arte estava sumindo em 1979. Os caminhões estavam chegando. Os frigoríficos estavam pedindo entrega no curral. O mundo estava mudando de um jeito que o tropeiro ia ficando figura do passado. E Bento sabia disso. E tocava o gado assim mesmo. Se essa história está fazendo você sentir alguma coisa, antes de continuar, aperta o botão de inscrição no canal Varanda do Sertão e ativa o sininho.
Toda semana tem história assim, de gente real, de arte real, de trabalho que o mundo foi esquecendo, mas que merece ser lembrado. A água foi o terceiro golpe. No 12º dia de viagem, quando a tropa estava na região de Niecolândia, o gado começou a apresentar sinal de problema. Começou lento. Um animal aqui, outro ali, andando com menos disposição do que o normal. Cabeça mais baixa. Passo mais pesado. No começo parecia cansaço. Mas na tarde daquele dia, 3 animais pararam completamente. Bento foi ver. Os 3 Nelore estavam parados com os flancos se movendo mais rápido do que o normal. O tipo de respiração que indica desconforto interno, não cansaço muscular. As gengivas estavam com uma cor ligeiramente diferente. E um deles havia dado descarga. Bento foi até Zeca. Onde esse gado bebeu água hoje? Na lagoa do canto leste. Era a única com água suficiente para todo o grupo. Você viu a lagoa antes de deixar o gado beber? Zeca ficou em silêncio por um segundo, não por hesitação, mas por reconstrução de memória. Vi, parecia normal. Parecia ou estava? Outra pausa. O cheiro era um pouco diferente, achei que era alga. Bento foi até a lagoa. A água estava com uma cor levemente turva. E quando Bento desceu do cavalo e foi até a beira, sentiu o cheiro. Não era alga. Era produto. Aquele cheiro químico adocicado que produto orgânico não tem. Alguém havia jogado alguma coisa naquela lagoa. Bento ficou parado na beira por um tempo. Olhou para o campo ao redor. Campo plano, capim, algumas palmeiras carandás ao longe, a linha do horizonte do Pantanal, que é uma das linhas mais retas que existe na natureza. Depois foi para o acampamento. Marciano, ele chamou. Marciano foi. Os 3 animais doentes ficam separados. Ninguém dá mais água ao lote restante sem que Zeca ou eu verificarmos a fonte primeiro. A partir de agora, cada lagoa, cada coricho, cada tanque, ele examina antes. Perderam 5 cabeças nos 3 dias seguintes. Não de morte imediata, de enfraquecimento progressivo. 5 cabeças a mais. A soma agora era 708 cabeças, de 800 que haviam partido. Foi no 15º dia que Saulo foi embora. Bento acordou às 4 da manhã e fez a contagem visual do acampamento como sempre fazia. Havia um cavalo a menos. E a mochila de Saulo tinha sumido. Marciano acordou ao lado de Bento quando percebeu que o patrão estava em pé. Foi, Bento disse, sem precisar explicar quem. Marciano ficou em silêncio por um momento. Nos deixou um homem a menos, ele disse. Ficamos com 5, Bento disse. Dá, vai ficar mais difícil, mas dá. Marciano olhou para Bento com aquele olhar de homem que conhece outro homem há tempo suficiente para não precisar disfarçar o que está sentindo. Por que você continua? Ele perguntou. Com o que perdemos, com o atraso, com o que está pela frente, por quê? Bento ficou em silêncio por um momento. Olhou para o campo escuro de madrugada do Pantanal, onde as estrelas ainda estavam e o primeiro claro do leste ainda não tinha chegado. Porque prometi, ele disse. Pausa. E porque se eu parar agora, eles ganham. E homem que passa a vida inteira fazendo isso direito não pode deixar homem que nunca fez nenhuma das duas coisas ganhar. Marciano ficou em silêncio. Tá bom, ele disse. E foi acordar os outros. No 18º dia, chegou a notícia de Corumbá. Um cavaleiro veio encontrar a tropa no campo.
era funcionário de Honório Lacerda, um moço chamado Renato, que havia sido mandado para acompanhar o progresso da tropa e que havia levado 18 dias para encontrar o grupo porque a tropa não estava na rota original. Renato tinha o ar de quem recebeu notícia ruim e está tendo que entregar em pessoa. O frigorífico de Corumbá recebeu uma denúncia. Renato disse: "Que tipo de denúncia?" "Oh, disseram que o gado está com aftosa, que o senhor está trazendo gado doente para o frigorífico." Bento ficou em silêncio por um momento. "Aftosa", ele repetiu. "O frigorífico disse que precisa de laudo veterinário atestando sanidade do rebanho antes de aceitar receber. Disse que, se não tiver laudo, cancela o contrato." Uma denúncia de aftosa em gado de tropa não precisava ser verdadeira para causar problema. Bastava existir. Bastava o frigorífico ter recebido. Bastava o atraso que o laudo ia causar. E Bento sabia que o gado não estava com aftosa. Mais saudável sem laudo em 1979 significava esperar. "Manda um recado para o Dr. Honório", Bento disse ao Renato. "Fala que eu preciso do veterinário em 3 dias. Se não chegar em 3 dias, eu continuo mesmo sem o laudo e enfrento o frigorífico na chegada." Renato foi. Bento olhou para o gado espalhado no campo ao redor. 708 Nelores saudáveis ruminando com aquela paciência bovina que não sabe que há problema porque problema é conceito humano. "Vamos montar acampamento", ele disse para o marciano. E esperou. O veterinário chegou no segundo dia. Era um homem de Campo Grande chamado Dr. Adão, que havia viajado de carro até onde a estrada alcançava e depois a cavalo o resto do caminho. Dr. Adão passou um dia inteiro examinando o rebanho. Amostras, temperatura, inspeção visual, verificação das marcações de vacinação que cada animal trazia na orelha. Na tarde do segundo dia, assinou o laudo. "Rebanho saudável", ele disse a Bento, "sem sinal de aftosa ou qualquer outra doença de notificação." Bento pegou o laudo. Olhou para o papel por um momento. "Obrigado, doutor." Mandou Renato de volta com o laudo. E no dia seguinte, cedo, a tropa de 708 Nelore voltou a se mover. Zeca Pantaneiro encontrou o papel no 25º dia. A tropa estava num trecho de campo aberto a uns 60 quilômetros de Corumbá, já na reta final. O gado estava movendo bem, os peões estavam no ritmo. Zeca havia saído de manhã cedo para fazer reconhecimento de rota à frente. Voltou em 2 horas com um papel dobrado na mão. "Encontrei isso num coqueiro de Buriti que fica numa bifurcação da estrada", ele disse, entregando para Bento. "Num buraco no tronco que alguém usa como ponto de troca de mensagem." Tinha data de 3 dias atrás. Bento abriu o papel. Era escrito à mão, em letra grande e pressionada, de quem segura o lápis com força porque aprendeu a escrever tarde. Mas estava claro o suficiente. Era uma carta curta. Dizia que a operação havia falhado nos pontos principais e que havia necessidade de último recurso. Dizia que a denúncia de gado roubado poderia ser protocolada em até 48 horas se necessário. Estava assinada com uma inicial apenas. Uma letra J maiúscula. Bento ficou olhando para o papel. J. Juvenal Santos. Estava tudo ali. A prova de que havia um plano. De que havia coordenação. De que o que havia acontecido na tropa não era acidente nem coincidência. "Você sabe de onde vem esse ponto de troca de mensagem?" Bento perguntou a Zeca. Usam esse coqueiro faz anos", Zeca disse. "É ponto de referência de quem conhece essa região.
Qualquer fazendeiro da Nhecolândia sabe onde é. Juvenal Santos era fazendeiro de Nhecolândia. Bento dobrou o papel. Guardou no bolso interno da camisa, do lado do coração, onde guardava o dinheiro de viagem e o papel de autorização de Honório. "Continua", ele disse para Zeca. E a tropa continuou. A ameaça de processo de gado roubado chegou no 27º dia. Um oficial da delegacia de Corumbá veio ao encontro da tropa com um documento em mão. Era uma notificação de que havia sido registrado boletim de ocorrência em Aquidauana, alegando que parte do rebanho havia sido furtado. Bento desceu do trovão. Pegou o documento das mãos do oficial. Leu. Depois tirou do bolso da camisa o documento de Honório Lacerda, atestando a propriedade das 800 cabeças, com o número de cada brinco de identificação registrado, assinado pelo tabelião de Aquidauana, com firma reconhecida. E ao lado disso, o laudo do veterinário Dr. Adão. E por fim, o papel que Zeca havia encontrado no coqueiro de Buriti. O oficial olhou para os 3 documentos. "Esse último papel", ele disse, olhando para a carta com a inicial J. "De onde veio isso?" "Encontrado num ponto de troca de mensagem conhecido na Nhecolândia", Bento disse. "Não posso provar quem escreveu, mas posso mostrar que o que está escrito ali antecedeu em 2 dias exatamente o boletim de ocorrência que o senhor está segurando." O oficial ficou olhando para os papéis por um tempo. Depois olhou para o gado espalhado no campo atrás de Bento. 708 Nelore brancos com brinco de identificação numerado em cada orelha, com a marca de fogo da fazenda Três Coroas de Honório Lacerda no flanco, com o laudo veterinário em papel assinado. "A documentação está em ordem", o oficial disse. "O senhor pode entrar em Corumbá." Bento pegou os papéis de volta. Guardou no bolso. "Obrigado", ele disse. Subiu no trovão. "Vamos", ele disse para Marciano. E a tropa entrou em Corumbá no dia seguinte. 708 cabeças de Nelore, mais magras do que haviam saído, mais cansadas, mas de pé. No portão do frigorífico, Honório Lacerda estava esperando. Os 2 se olharam por um momento. Honório olhou para o gado atrás de Bento. Fez a conta que qualquer fazendeiro faz quando vê a tropa chegar. 92 a menos, Bento disse antes que Honório perguntasse. 26 no primeiro desvio de piquete. 5 por contaminação de água. Saulo levou um quando foi embora. 60 que não foram encontrados após o piquete aberto. O que aconteceu?" Bento tirou os papéis do bolso. Deu a Honório. Honório leu. O laudo veterinário primeiro. Depois o papel do coqueiro. Ficou em silêncio por um momento. "J", ele disse, olhando para a inicial. "Juvenal Santos", Bento disse. "Mais o Arlindo Menezes, que abriu os portões na 3ª noite. Mais o Cláudio Prado, que fechou o corredor e me forçou a desviar pelo brejo." Honório ficou olhando para o papel por um tempo longo. Quando levantou os olhos, havia neles alguma coisa que não era só raiva. Era alguma coisa mais velha. "O Juvenal", ele disse, "é por causa do pai dele." "Sei", Bento disse. Honório ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Bento apertou. "Eu disse que você entregaria", Honório disse. Faltaram 92, Bento disse. "Com o que você enfrentou, o milagre é ter chegado com 708, Honório disse. "O contrato cobre perda de até 10%. Você está dentro do contrato." Bento ficou em silêncio por um momento. "Paga os peões primeiro", ele disse. Honório assentiu.
O que aconteceu com os 3 fazendeiros depois veio devagar. Devagar como a lei vem no Brasil. Com pausas, com adiamentos. Mas veio. Honório entrou com processo civil contra Arlindo Menezes por sabotagem de transporte. O acordo incluiu indenização pelo valor das 92 cabeças perdidas, calculado ao preço de mercado de outubro de 1979. A ação contra Cláudio Prado por descumprimento de contrato de passagem foi julgada em 6 meses a favor de Honório. E o Estado do Mato Grosso do Sul instaurou processo administrativo que resultou na revogação do direito exclusivo de Cláudio sobre o corredor, que passou a ter regulamentação de uso público para tropas. A investigação sobre Juvenal Santos levou 2 anos. Em 1981, Juvenal foi indiciado por participação em esquema de sabotagem e por denúncia falsa. Foi condenado em 1983 a pagamento de indenização e multa. Não foi para a cadeia. Mas a condenação foi registrada. E no interior do Mato Grosso do Sul, onde reputação de fazendeiro é ativo real, condenação registrada tem custo que vai além da multa. Bento recebeu o pagamento do contrato no dia seguinte à chegada em Corumbá. Ficou sentado na beira do rio Paraguai naquela tarde, com o trovão amarrado num poste de madeira do cais ao lado, e ficou olhando para o rio. Marciano veio sentar do lado depois de um tempo. "O que você vai fazer agora?" ele perguntou. Bento ficou em silêncio por um momento. "Descansar 1 mês", ele disse. "E depois?" Bento olhou para o rio por um tempo. "Tem uma viagem de 600 cabeças de Cáceres até Porto Murtinho que um fazendeiro de Campo Grande me propôs no ano passado. Eu disse que ia pensar." Marciano olhou para ele. "Você vai ter 63 anos quando sair." "Vou ter 63 anos de qualquer jeito", Bento disse. "Melhor ter 63 e estar na estrada do que ter 63 e estar parado esperando mais nada." Marciano ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu vou junto." Bento olhou para o amigo de tropa. "Eu sei", ele disse. Bento tocou mais 2 tropas depois de Corumbá. A de Cáceres até Porto Murtinho em 1980, com 580 cabeças, que chegaram completas, sem incidente significativo. E a última em 1982, com 400 cabeças de Aquidauana até Miranda. Rota mais curta, 80 quilômetros, que Bento havia feito mais de 10 vezes na vida e que foi mais como despedida do que como trabalho. Bento tinha 65 anos em 1982. Na volta da última tropa, chegou em Aquidauana, entregou o trovão para o cavalariço e foi até o escritório de Honório Lacerda. "Essa foi a última", ele disse. Honório ficou em silêncio por um momento. "Você tem certeza?" O corpo começa a cobrar o que a cabeça não quer pagar", Bento disse. "É hora." Honório se levantou, estendeu a mão. Bento apertou. "Você entregou o que prometia", Honório disse. "Sempre." "Menos 92 em Corumbá", Bento disse. "Você chegou com 708 no meio do que você enfrentou", Honório disse. "Isso não era entrega normal. Era milagre." Bento balançou a cabeça. Não concordando exatamente, mas não discutindo. O trovão morreu em 1985 com 18 anos de velhice pura. Bento havia mantido o cavalo no pasto de um sítio de amigo perto de Aquidauana desde que havia parado de trabalhar. O cavalo havia passado 3 anos pastando, engordando, com aquela dignidade tranquila de animal que fez muito e que pode agora simplesmente ser. Quando o dono do sítio foi avisar, Bento foi até lá. Ficou parado ao lado do trovão no pasto por um tempo.
Depois foi embora sem dizer nada. Que era o jeito que homem de sertão se despede do que importou. Benedito Moraes morreu em 2003 com 86 anos. Morreu em Aquidauana, na casinha com varanda e mangueiras. Na cama de manhã, depois do café, que era exatamente do jeito que homem de sua vida gostaria de morrer. Não de drama, de conclusão. Em 2003, Zeca Pantaneiro foi entrevistado por uma rádio de Campo Grande sobre a tradição dos tropeiros pantaneiros. Quando perguntado quem havia sido o maior tropeiro que havia conhecido, ele respondeu sem hesitar: Benedito Moraes. E quando o repórter perguntou por quê, Zeca ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: porque em 1979 ele chegou com 708 cabeças num destino que 3 homens poderosos haviam decidido que ele nunca chegaria. E ele chegou não porque era mais forte que eles. Era mais velho e estava mais cansado. Chegou porque sabia o que tinha prometido e sabia o que custava não entregar. Pausa. E porque sabia o caminho. E o caminho no Pantanal é tudo. E você que ouviu essa história toda, do começo até aqui, eu quero te fazer uma pergunta antes de ir. Você já foi numa estrada que alguém mais poderoso do que você decidiu que você não podia terminar? Não precisa ser estrada de gado no Pantanal. Pode ser uma carreira. Pode ser um projeto. Pode ser um sonho que alguém com mais recurso resolveu que não era para você. E você continuou assim mesmo. Bento chegou em Corumbá com 708 cabeças porque prometeu 800 e fez o que dava para fazer com o que sobrou. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa o seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal Varanda do Sertão e ativa o sininho para receber as próximas histórias em primeira mão. No Pantanal, os velhos tropeiros diziam que o caminho nunca é de quem barra. É de quem atravessa. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te dê o passo firme de Bento, não para não ter medo, mas para ir mesmo assim. Até a próxima história, meu amigo, minha amiga.